Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da interdependência. E nosso foco hoje vai ser na questão dos amigos. Antes da gente entrar diretamente nessa questão, só lembrar que os princípios são o primeiro pilar da nossa metodologia. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando as características do princípio da interdependência, que diz que o nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos. Essa questão nós já desenvolvemos aí nas semanas anteriores, né? Os vídeos estão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube. E nós organizamos, né, essa questão da interdependência do nosso comportamento com as outras pessoas em função do ambiente que a gente frequenta. Nós, nos encontros anteriores aí falamos sobre a questão da família e hoje vamos falar sobre os amigos. Cabendo aqui apenas uma ressalva, né? Nós estamos falando de amigos próximos, né? Amigos no sentido tradicional. Aqueles amigos do mundo virtual, né? Pessoas que a gente não conhece de verdade, mas que apenas tivemos algum contato pela internet. Esses nós não vamos considerar, pelo menos hoje. Vamos trabalhar com eles em outro momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é um amigo. Né? Todo mundo acredita que a amizade seja uma das coisas mais importantes que nós temos em nossas vidas, né? Porque os amigos nos permitem partilhar alegrias, tristezas, sucessos, fracassos, expectativas, desilusões. Alguém disse alguma vez que se você tem um amigo, você já tem tudo na vida. E de fato é na amizade onde a gente encontra tanto solidariedade como responsabilidade, porque, como diz o princípio, né, a amizade sempre tem dois lados. E quando a gente está num relacionamento de amizade, né, esse envolvimento, ele é sempre espontâneo. Né? Amigos têm coragem de dizer o que outras pessoas não nos dizem, né? E vice-versa, né? Nós dizemos a eles o que outras pessoas não têm coragem e nós temos a obrigação de aceitar o que a gente ouve, respeitar, né? Esse conceito de amizade, né? Ele tão importante, né? Que de fato ele tende a estar presente também em outros ambientes onde a gente queira cultivar esse respeito pelo outro. Né? Nós temos, por exemplo, um ambiente de trabalho, né? E tem gente que, só para exemplificar, busca amigos no ambiente de trabalho. Né? Mas vamos hoje focar só nessa característica, então, da amizade, através, então, de algumas reflexões de pensadores diversos. Vamos começar com um dos mais antigos que nós temos em nosso acervo, Pitágoras, né? Filósofo grego conhecido aí pelas suas realizações matemáticas, mas que nos legou a essa reflexão dizendo que devemos eleger para nosso amigo a pessoa mais virtuosa que a gente conheça. Por que isso? Né? Porque nós vamos interagir com a pessoa e, obviamente, se nós estivermos próximos a pessoas melhores, nós vamos ter a chance de melhorar, né? A interdependência vai facilitar o nosso trabalho de evolução, né? Se a gente tiver amizade com pessoas que não têm virtude nenhuma, nós vamos ter dificuldades, né? Claro que cada um tem as suas virtudes, as suas deficiências e cada um tem o amigo certo, né? Mas dentre as pessoas que você conhece, né, se você vai fazer uma escolha, fica essa dica. Do outro lado,
né? Se nesse processo de relacionamento com as pessoas, você encontrar pessoas com as quais você tem desentendimentos, que você briga, né? Como diz o Rabino Newton Bonder, se você leva um bofetão, então você não tem um amigo, você acabou de ganhar como bônus um inimigo, né? Alguém que vai querer provavelmente te prejudicar e não te ajudar. Essa é uma outra forma então de separar o joio do trigo. E essa questão então de envolvimento, né, com os nossos amigos, diz o Groucho Marx, né, comediante americano aí, primeira metade do século XX, né, meio na brincadeira, dizendo que ninguém fica completamente infeliz com o fracasso de seu melhor amigo. De fato, quando nós temos inimigos, né, a gente fica feliz com o fracasso deles, né? E então ele está brincando com essa questão, né? De fato, os nossos amigos, nós queremos que eles sejam bem-sucedidos. Outra reflexão bastante antiga do Lao Tzu, da cultura chinesa, nos lembra que nesse processo, né, a gente precisa ser flexível, né? Porque o amigo é uma outra pessoa diferente da gente, mesmo quando a gente procura escolher pessoas que tenham semelhanças conosco, elas são pessoas diferentes, cada pessoa é uma pessoa diferente, já tratamos disso no princípio da humanização bem detalhadamente. E o Lao Tzu nos lembra então que a gente não pode ter conceitos inflexíveis nesse processo. É necessário que a gente se adapte aos conceitos dos outros. Aliás, é nessa conversa, né, com os nossos amigos que muitas vezes a gente acaba evoluindo os nossos conceitos. E quando a gente evolui os nossos conceitos, a gente se torna mais sábio. É por isso a utilização dessa palavra na reflexão. Voltando para o Brasil e com uma expressão mais poética, temos aqui uma reflexão do escritor Mário Quintana dizendo que com o tempo você vai percebendo que para ser feliz você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem também gosta de você. Né? Lembrando a gente que é extremamente importante, né, para sermos felizes, né, a gente cuidar da gente mesmo, mas precisamos principalmente, diz ele, gostar também daqueles que são os nossos amigos, né, justamente, que são as pessoas que gostam da gente. É com base nisso, então, que a gente vai, de fato, desenvolver na prática essa interdependência de comportamentos. E essa é uma questão que requer um certo nível de consciência, né? Tem um provérbio brasileiro bem antigo, né, que diz que galinha que acompanha pato morre afogada, né? No sentido de saber escolher com quem andar. Galinha é um animal que não sabe nadar, tá certo? Então, se a galinha se deixar em companhia do pato e for nadar junto, fazer junto as atividades que o pato faz, né, de fato ela não sobrevive, né, porque o pato vai mergulhar e a galinha não sabe nadar desse jeito. Então precisamos saber distinguir, né, se a gente é galinha, se a gente é pato, e procurar, né, de fato, essa relação de amizade com pessoas que de fato possa funcionar adequadamente. Nesse caso de galinha e pato, a interdependência vai ser fatal. Bill Gates, né, fundador da Microsoft, bem conhecido, né, ele diz que todos precisamos de pessoas que nos deem feedback. Essa questão vale no mundo
do trabalho também, mas vale principalmente nas relações de amizade, né? E nesse universo fechado de confiança, quando nós ouvimos dos nossos amigos aquilo que as outras pessoas não têm coragem de nos dizer, nós recebemos informação, né, que ele chama aqui em inglês de feedback, para que a gente possa então entender quais são os nossos pontos fracos, nossas vulnerabilidades, e assim então melhorarmos. Outra dica na escolha dos amigos vem do Mark Twain, escritor americano do século XIX, que nos aconselha a mantermos-nos afastados das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Essas ele chama de pessoas pequenas. Pessoas pequenas, diz ele, sempre fazem isso. Mas as realmente grandes, em oposição, então, os que não são pequenos, fazem você sentir que você também pode se tornar grande. Aquelas pessoas que nos cerceiam, que nos depreciam, a recomendação é manter distância. E temos aqui um texto um pouquinho longo, né, em relação às outras reflexões do Fernando Pessoa, poeta português, que diz assim. Vou ler para vocês, não sei se dá para ver na tela, está meio pequenininho. Meus amigos são todos assim, metade loucura, a outra metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Escolho meus amigos pela cara lavada e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, quero também sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem, mas ao mesmo tempo lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos adultos, nem chatos. Quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois os vendo loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos. Nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Essa é a melhor descrição como escolher amigos que nós temos. Felizmente, se adapta aqui ao nosso grupo e às pessoas que dele participam.